Amém. Você pode glorificar Jesus aí no seu lugar? Pode se assentar, dando glória a Deus. Irmãos, nós tenho aí um pouquinho mais, aproximadamente meia hora, para pregar. Prometo tentar ser breve. O Senhor ministrou uma palavra ao meu coração. E olha nós aqui de novo. Sei quem esteve aqui na quarta-feira, mas eu tenho essa rica oportunidade de novamente compartilhar com os irmãos algo que o Senhor falou comigo nessa semana. E diferente assim das outras mensagens, das outras palavras, dos outros textos, essa mensagem eu confesso que me cortou de uma maneira diferente. E eu não vou me assustar se não for aquela mensagem que a gente glorificou o tempo inteiro, ou que teve aquele calor de glória a Deus e aleluia, porque foi algo que, por alguns momentos, eu fiquei calado diante do Senhor, até ruminar aquilo que o Senhor estava falando comigo, entender o que precisava ser entendido. E o Senhor confirmou essa mensagem para essa manhã, para essa igreja, e eu creio que vai ser bênção para a tua vida, assim como foi e está sendo na minha. Logo mais à noite estaremos aqui às 19 horas, para um culto de celebração ao Senhor, de adoração. Então, você é nosso convidado, traga mais alguém, chame alguém para estar aqui conosco. Temos experimentado salvação nessa casa, amém? Temos experimentado o agir de Deus sobrenatural sobre esse altar, sobre cada um dos filhos, vendo mesmo a manifestação do Senhor, e eu creio que não vai ser diferente no dia de hoje. Quero que você abra comigo, sem mais delongas, a palavra do Senhor lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vivência e a história de alguém que você conhece muito, que é Davi, um dos personagens mais comentados, mais pregados, mais falados da Bíblia, depois de Jesus, né, irmãos? Mas se fala muito sobre Davi, sobre o agir de Deus na vida de Davi, e eu quero compartilhar com os irmãos esse texto que está lá em 1 Samuel 13, verso 13 e 14. Vamos ler? A palavra do Senhor vai dizer assim, ó: Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha o verso 14, o que diz? Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele. Diga comigo, segundo o coração dele. E o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós, uma vez mais, consagramos, Pai, o nosso falar, o nosso meditar, a nossa atenção. Pai, nós bloqueamos agora, Pai, nesse lugar, todo nível de distração. Tudo aquilo, Deus, que Satanás queira, Deus, tentar usar para nos impedir de sermos alimentados pela tua palavra. Nós repreendemos do nosso meio. Dizemos para o Senhor que os nossos ouvidos estão abertos e atentos à voz do Senhor nesse lugar, nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre uma parte da história de Davi. Esse homem que foi um homem chamado, um homem segundo o coração de Deus. Aquele que ao mesmo tempo era reconhecido como um adorador, que quando tocava, que quando ministrava, demônios eram expulsos. Aquele que lutou com o gigante e prevaleceu. Aquele que matava leão, urso. Aquele que guerreava e era vitorioso nas batalhas. Ele também viveu um momento de crise na sua caminhada. E quantos de nós também não passamos por momentos assim? Eu creio que o Senhor chamou uma igreja vitoriosa aqui. Você que nos assiste na sua casa, eu creio que tem alguém vitorioso aí do outro lado da tela. Eu creio que o Senhor nos gerou para isso, para termos êxito, para vivermos uma vida de vitória. Mas o dia mau e o momento de dificuldade, ele vem para todos nós. Ele chega para nós, não é verdade? E a gente tem que estar pronto, preparado para viver esses dias. E aqui, eu sei que essa mensagem vai mexer um pouco por dentro conosco e vai exigir um posicionamento, porque a gente vai ver uma parte da história de Davi que muitos não pregam. A gente vai ver uma parte da história de Davi que não tem todo aquele glamour que todo mundo gosta de falar e de ministrar, porque talvez não seja uma mensagem que vai te impulsionar no sentido de você derrubar o gigante, de você ser alguém vitorioso. E eu não estou falando que é errado pregar sobre isso, tá, irmãos? Minha primeira mensagem aqui na IME, eu lembro, no dia da posse pastoral, foi sobre o texto de Davi derrubando o gigante. Então não é sobre isso, mas o que Deus tem para falar conosco é num viés diferente essa manhã. E aqui a gente vai ver que Davi, ele era um dos maiores reis, ou o maior rei que já se presenciou em toda a história de Israel e na história da Bíblia.
Porque Davi, ele não era um rei comum, ele era um rei incomum, ele tinha algo que os demais não tinham. E aqui algo, uma característica bem marcante da história de Davi, que eu quero compartilhar com você, é que Davi, ele orava sempre antes das batalhas. Davi era um homem de oração. Qualquer batalha que ele tinha, por maior ou menor que fosse, ele estava em oração primeiramente. Ele tinha como pré-requisito depositar suas orações aos pés do Senhor, porque ele entendia que a vitória, o êxito dele dependia de um agir de Deus e não só dele. Então ele não orava somente naquelas batalhas em que ele tinha dificuldade, que o inimigo era maior que ele, como um gigante, por exemplo, mas ele orava até naquelas pequenas batalhas, aquelas batalhas que ele sabia até mesmo que venceria, porque ele tinha a melhor capacitação para isso, mas mesmo assim, ele depositava a sua oração diante do Senhor, porque ele entendia que independente do nível de batalha, a oração dele precisava subir, ele precisava falar com o Senhor, para que o mérito não fosse exclusivamente dele, mas para que fosse de um agir sobrenatural da parte de Deus na vida de Davi. Ele não queria ter sucesso onde Deus não queria que tivesse. Ele sabia até que venceria, mas mesmo assim, ele orava e colocava suas orações diante do Senhor. E Davi aqui, ele nunca treinou em exército nenhum, mas ele era o melhor soldado. Davi não tinha um curso de treinamento para ser um exímio soldado, mas ele era o melhor que existia, porque ele entendeu que ele tinha um propósito. Diga comigo, um propósito. Agora repete assim, ó, eu vou cumprir o propósito. Se eu tivesse que intitular essa mensagem, seria algo nesse sentido: eu vou cumprir o propósito, porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós, amém? Você entende que tem um propósito, que o Senhor te chamou para algo, para cumprir algo? Eu também creio. E eu quero falar um pouquinho sobre isso essa manhã, e aqui a gente vai ver que existe um Davi, que por mais que seja um exímio soldado, que seja um valente aí nas batalhas, ele entendia que tinha um propósito, uma unção específica sobre a vida dele. Eu quero dizer algo aqui, não era sobre ter uma coroa, não era sobre ter o reconhecimento dos homens, não era sobre ter a autoridade naquele momento somente, não era para governar, não era pelo trono, mas era porque Davi entendia que existia uma unção específica sobre ele. Você lembra de quando ele foi ungido a rei de Israel? Ele estava lá cuidando do pasto, cuidando das ovelhas, e mandaram chamar ele por último. Nem foi um dos primeiros, porque ele não era forte, ele não era viril, mas chamaram ele lá no final e ele foi ungido, aquele que era o menor da casa. Ninguém se assentou até que ele chegasse, mas ele foi consagrado e ungido ali rei. E a gente vai entender que ele entendeu isso no seu íntimo, que ele tinha uma unção. E eu quero te dizer algo, que você guarde no seu coração isso: toda unção carrega um propósito. Eu vou repetir: toda unção carrega um propósito. Existe um propósito que Deus já determinou para a tua vida, para a tua existência, para a tua história. E aqui eu quero te dizer algo: eu fui criado num ambiente em que eu sempre gostei do ambiente profético, eu sempre gostei do mover, eu sempre gostei de estar em ambientes que a igreja glorifica, que a igreja brada mesmo diante do Senhor. Eu já visitei muitas igrejas pentecostais, eu sei o quão bom é estar nesses lugares, eu sei o quão bom você experimentar e ter essa vivência de avivamento. A gente gosta disso, a gente sabe que a nossa igreja é uma igreja também que caminha no profético, amém? A gente sabe que tem um mover do céu sobre este lugar aqui essa manhã, nós sentimos isso. Temos sentido e experimentado um avivamento aqui na IME, um avivamento aqui em Niterói, e eu creio que isso é de Deus para nós, irmãos. Mas a unção, ela não está restrita e totalmente presa e amarrado apenas a essas manifestações. É mais do que o nosso gritar, é mais do que o nosso esbravejar, é mais do que rodar, é mais do que falar em mistério, é mais do que poder, é muito além disso. Eu já vi pessoas cheias da unção que não falaram uma palavra. Eu já vi pessoas cheias da unção que estavam ali no seu lugar quietinho, mas por dentro estava transbordando, porque Deus tem uma forma específica de agir, uma unção específica sobre cada um. Mas a gente precisa entender, e aí é o nosso culto racional, que a unção de Deus vem e está sobre nós sim, mas a gente não pode confundir apenas com a manifestação visível que está diante de nós. A gente crê que há um mover sobrenatural, e o mover sobrenatural, ele só se enxerga no sobrenatural, não é no nosso mundo artificial aqui, natural, é numa coisa além, é num plano além, é no sobrenatural. E aqui a gente vai ver que Davi, ele, por certo momento da sua vida, ele acabou esquecendo do propósito em que ele foi ungido para viver. E toda pessoa que esquece
do propósito, ele acaba abusando da unção sem perceber. E a gente vai ver aqui um Davi diferente. Mas antes de eu chegar no cerne dessa mensagem, eu queria que você lesse comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Se puder projetar aí para a gente, por gentileza. Atos, capítulo 13, versículo 21. Olha o que diz a palavra. Então, o povo pediu um rei. E Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou quantos anos, igreja? 40 anos de reinado. Saul aqui teve um reinado de 40 anos, só que ele ofereceu o sacrifício de tolo no reinado dele. E ele ofereceu, presta atenção nisso, porque isso é importante para você entender aqui o que eu quero te dizer nessa noite, o que o Senhor está falando conosco. Ele reinou por 40 anos, mas no segundo ano do seu reinado, presta atenção nisso, ele ofereceu um sacrifício de tolo, e ali ele desagradou a Deus. Então a gente entende que aqui nesse cenário, nesse contexto, teria o que nós chamamos aqui, só para você entender, de um impeachment do céu. É como se o céu tivesse feito um impeachment aqui dele, porque ele estava no trono com a aprovação de Deus apenas por 1 ano. Mas a Bíblia diz que ele reinou por quanto? 40 anos. Sabe o que nós entendemos aqui? É possível você estar sentado no trono, é possível você estar reinando por um longo período, é possível você estar em posições de destaque, é possível você estar até em liderança, é possível você estar sendo um líder de célula, é possível você estar em lugares altos, de patentes altas, mas você está longe do Senhor e desaprovado por Ele. Um exemplo disso foi Saul, que ficou 40 anos. O seu reinado durou 40 anos, mas já no segundo ano, ele já não estava sendo aprovado pelo Senhor, e olha quanto tempo ele ainda continuou. Aqui nós vamos entender algo, porque ele tinha a aprovação de Deus apenas por 1 ano, praticamente. Ele tinha trono, ele tinha coroa, ele tinha respeito das pessoas, ele tinha várias coisas, tinha posicionamento, tinha reverência, tinha dinheiro, tinha poder, tinha riqueza, mas ele não tinha autoridade mais. Ele não tinha o principal, que era a aprovação de Deus. Às vezes a gente busca tanto a aprovação dos homens, né, irmãos? A gente quer ser aprovado, a gente quer estar bem na fita de toda forma. Mas será que Deus está se agradando do nosso posicionamento? Será que aquilo que nós fomos chamados para fazer, nós estamos cumprindo? Ele já não tinha mais autoridade. E olha o que vai dizer o primeiro livro de Samuel. Projeta para mim, por gentileza, o capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versos 13 e 14. Mas grave essa informação que a gente leu em Atos. O reinado de Saul durou 40 anos. Diga comigo, 40 anos. E olha o que diz agora 1 Samuel, capítulo 13, versos 13 e 14. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, te ordenou. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha o 14. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O seu reinado vai acabar, Saul. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Irmãos, aqui, esse texto já fala que o Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou como líder do seu povo. Deus já tinha buscado um rei. Agora olha que curioso, aqui você vai entender, você vai dar um glória a Deus alto aí no seu lugar. 2 Samuel, capítulo 5, verso 4. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Aqui Saul reinou por 40 anos. A gente viu em 1 Samuel agora que um homem segundo o coração de Deus já tinha sido buscado por Deus. Deus já tinha buscado um homem segundo o coração dele para reinar. E olha o que diz aqui, Davi tinha quantos anos, irmãos? 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Você pegou isso aqui? Irmãos, quando Saul foi rejeitado, Davi ainda não tinha nem nascido. E aí você pode se perguntar, mas pastor Jota, se quando Saul foi rejeitado por Deus, quando a oferta já não agradou, e ali na palavra diz que ele já tinha buscado alguém segundo o coração dele para reinar, e Davi não tinha nem ainda nascido. A gente acabou de ler aqui, Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. Então quando Saul foi rejeitado, Davi não tinha nascido ainda. Como Samuel falou que já tinha buscado a Davi? Como? Se ele ainda não tinha nem nascido. E aí eu quero te dizer e te lembrar o que a Bíblia diz sobre isso. Ele nos escolheu quando nós éramos substâncias ainda informes. Todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Você foi escolhido antes mesmo de você nascer. Quando o Senhor te gerou, quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já tinha te escolhido e tinha um propósito lindo para você, para a sua vida, para que você pudesse viver.
Aleluia! Você não nasceu só porque você não foi escolhido porque você nasceu. Deus não te escolheu porque você nasceu, perdão, você nasceu porque foi escolhido. Você só nasceu porque você foi escolhido. Tem gente aqui que acha que é obra do acaso. Ah, mas o meu pai e a minha mãe, eles não prestam, eles me rejeitaram. Ah, me entregaram num orfanato para eu viver. Ah, eu não tenho o amor, o respeito, o carinho da minha família, eu não tenho atenção. Ah, eu aquilo. Irmãos, presta atenção. Aquele que te gerou no ventre da sua mãe é aquele que te escolheu para um propósito, independente do que Satanás está tentando colocar na sua mente. Pega a voz do Senhor que é contigo aqui essa manhã, que está dizendo: filho, eu te escolhi. Você é escolhido. Eu não te escolhi porque você nasceu porque você foi escolhido. É preciso que a igreja de hoje entenda a paternidade do Senhor que está sobre nós. Tem gente que não vive o propósito porque acha que é um erro. Ah, foi um acidente, meus pais nem queriam me ter, eles me tiveram de forma acidental. Não, você não é uma obra do acaso. Não foi acidentalmente que você foi concebido e gerado. O Senhor já tinha um propósito para a sua existência. E aí eu lembro de uma canção, dá um dó aí mais. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei. Olha o que o Pai te diz: ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Eu quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Essa manhã Ele te diz: vem, meu filho, vem, vem, filho amado, vem como estás. A palavra do Senhor para você essa manhã: vem, filho, vem, filha. Não importa o que os homens disseram para você, não importa o que os seus pais disseram ou fizeram a você, eu tenho paternidade para liberar sobre a tua vida. Eu sou o pai que você precisa. Eu sou aquele que te gerou quando você não era formado ainda. Eu sou aquele que te conheceu antes mesmo de você nascer, porque você foi gerado no meu coração primeiro. Ei, igreja, pegue a voz do Senhor sobre a tua vida nesta manhã. Ele te chamou e te escolheu para viver um propósito. Aleluia! E aqui, irmãos, nós vamos ver que Davi, ele reconheceu o propósito da unção. E não era por amor simplesmente a ele, ao reinado, mas por amor ao povo. E Davi, a gente vai ver que ele foi numa crescente, ele foi crescendo. E Davi pediu para levantar um censo. Olha o que diz a palavra em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Olha que interessante, o Senhor vai falar contigo também. 1 Crônicas 21, capítulo 21, verso 5. Vai dizer o seguinte: Joabe apresentou a Davi o relatório do recenseamento do povo em todo Israel. E havia quantas pessoas, pessoal? 1.100.000 homens capazes de manejar a espada, e em Judá 470.000. Irmãos, é 1.100.000 homens mais 470.000. Faz as contas. É muita gente. Isso aqui a gente vê que o exército de Davi estava gigante. E aí ele pediu para levantar esse censo. 1.100.000 homens, um exército forte, um exército poderoso. Esse exército aí seria difícil de bater. É igual o time do Flamengo. É algo assim, é algo poderoso, era algo estrondoso, aquela coisa gloriosa, estava crescendo aqui demais. Só que a gente vai ver, e aí que eu chego no cerne da mensagem, em 2 Samuel, capítulo 11, o verso 1. E aqui vai começar, pode projetar por gentileza, e aqui vai começar o declínio de Davi, e a pior fase da sua vida, algo que marcou a sua vida para sempre, algo que trouxe consequências desastrosas. Olha o que aconteceu, 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Vamos ler? Diz assim: na primavera,
época em que os reis saíam para a guerra, e acreditava-se que eles saíam nesse período, pessoal, por causa do clima. Tinha uma data específica em que todos os reis saíam para a guerra. E Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Davi ficou no palácio. Só que era uma época, irmãos, que todos os reis saíam para ir à guerra. E aqui Davi venceu a guerra sem nem estar nela. Deus não deu um povo para Davi. Deus deu Davi para o povo. Você entendeu isso aqui? Deus não deu um povo para Davi. Deus deu Davi para o povo. Davi tinha um propósito para aquele povo. E nessa época, nesse período em que Davi tinha que ter saído e ido para estar na guerra, como todos os reis faziam na época da primavera, ele não foi. O que ele fez aqui? Ele delegou quando ele não tinha que delegar. Ele mandou Joabe ir representando ele. E aí aqui a gente vê que não é mais o povo de Deus para Davi, é o povo dele. Um homem que sempre amou estar na guerra, não quis estar nela, quis ficar em casa, quis ficar no palácio. Um homem que sempre gostou de adrenalina, porque Davi era assim, Davi gostava do embate, Davi gostava da guerra, gostava de estar na peleja. Davi era alguém que tinha um ímpeto, alguém que tinha coragem, alguém que gostava do campo de batalha, alguém que tinha ali aquela proatividade para isso, que gostava de derrotar gigantes, de derrotar leão. Ele mandou uma mensagem ali para Joabe e falou: você vai, eu não vou, eu vou ficar dessa vez. E a gente entende aqui que, já reparou quando o seu corpo está doente? Presta atenção aqui, igreja. Já reparou quando você está com alguma febre, o seu corpo ele manda um sinal para você? Você sabe que a sua temperatura subiu é porque tem alguma coisa esquisita. Você pode estar com algum nível de inflamação. Eu tenho até medo de falar essas coisas aqui, que metade da igreja é médico e a outra metade entende medicina. Mas o seu corpo ele dá o quê? Sinais de que você está com alguma anormalidade ali e que você precisa de tratar aí a sua saúde. Aqui não foi diferente, porque o mundo espiritual mandou uma mensagem ali para Davi. Antes de uma queda, isso acontece. E aqui esse homem que sempre amou estar na batalha, ele não foi. Já reparou que a gente se depara às vezes com pessoas assim? Pessoas que pregavam e não pregam mais, pessoas que dançavam e não dançam mais, pessoas que evangelizavam e não evangelizam mais, pessoas que estavam aqui ministrando louvor e não querem mais. Eu tenho medo, não quero, me usa para outra coisa. Pessoas que tocavam e não tocam mais, pessoas que liberavam profecia e não liberam mais. Eu não sei se isso fala algo para você, mas Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, passou por esse período tenebroso da sua história e ele optou ficar em casa enquanto ele tinha que estar na guerra. E aqui estava próximo de chegar a maior tragédia da vida dele. Sabe por quê? Ele estava na casa dele, no palácio, e estava negligenciando o propósito dele. E aqui eu quero dizer algo: ele não caiu quando ele levou a mulher de Urias para a cama, não. Ele caiu quando ele permaneceu na cama, quando ele ainda estava deitado lá no seu palácio, enquanto ele deveria estar no campo de batalha. Ali começou a queda de Davi. Não foi quando ele se deitou com a mulher de Urias, não. Ele caiu quando ele não estava onde ele deveria estar. Ele estava caído e não sabia. Eu não sei qual é a realidade da tua vida espiritual, da tua vida com Deus, mas tem gente que pode estar caído e não sabe. Tem gente que pode ter chegado aqui achando que está no auge, ou passando essa mensagem de que está próximo de Deus, que é amigo de Deus, mas por dentro está caído. Eu sei que é uma palavra difícil de dar glória a Deus agora, eu entendo isso, mas o Senhor também falou isso comigo. Talvez esteja caído por dentro e não se deu conta ainda. O problema, irmãos, não é a gente simplesmente comer do fruto proibido, não. É de você duvidar do que Deus diz. Lembra lá no Éden? Deus deu uma mensagem, uma palavra e falou assim: não comam daquele fruto, daquela árvore ali. Tinha um direcionamento. E o problema não foi só comer o fruto, não. Foi duvidar do que Deus diz. Deus falou: não coma, não coma. E aqui, só para seguir, Davi mandou chamar Urias. Urias estava na guerra, com todos os homens de guerra. E Davi já estava aqui mal intencionado. Pegou a mulher dele. E aí falou: vou chamar Urias aqui. Tirou ele da guerra, que era onde Davi deveria estar. Falou: vem para cá, Urias. Olha o nível de... Olha como desculpa o termo, tá, irmãos? Mas olha como Davi foi maquiavélico aqui nesse sentido. Ele falou: Urias, volta. Não precisa ficar na guerra, não. Fica um tempo aí na sua casa. Fica com a sua esposa.
se deita com ela, sabe por quê? A mulher é engravida. E aí, olha o que Davi pensa: eu vou mandar ele vir para casa e se deitar com ela, ter relações com ela. Porque aí, naquela época, né, irmãos, não tinha o que a gente tem hoje. Você não vai ver aí teste de DNA, naquela época não tinha. Não tinha mais o quê, pastor Felipe? Esses programas aí que falam de teste de DNA. Não tinha. Como é que é o nome? Eu não conheço, porque eu não vejo. Ratinho? O pastor Felipe falou. Não tinha naquela época. Então, aqui, o que ele pensou? Davi foi maquiavélico e falou assim: eu vou mandar ele vir para casa, ele vai se deitar com ela, se ela engravida ali, o filho vai ser dele para todos os efeitos. Ninguém vai saber a besteira que eu fiz. Aí ele deu presente para Urias, falou: fica com a sua esposa, vai se deitar com ela. O que Davi quis fazer? Corrigir um erro com outro erro, com uma mentira. E ali ele piorou as coisas. Já viu que a Bíblia fala de um abismo que chama outro abismo? É isso aqui que aconteceu com Davi. Só que olha o que Urias fez. E aí foi um tapa na cara de Davi. Olha como Davi foi só levando aqui. Olha, Urias não foi para casa. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 11. Verso 11, olha o que diz aqui, olha o que ele respondeu, o que Urias falou. 2 Samuel 11, 11. Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. Joabe, o meu senhor, e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer, beber e me deitar com a minha mulher? Tão certo como vives, eu não farei uma coisa dessa. Olha o que Urias estava falando para ele: rei, eu não posso deixar de fazer o que eu fui chamado para fazer. Eu não posso deixar de cumprir o meu propósito para ficar em casa com a minha esposa, porque eu tenho algo para fazer lá. Eu entendo que eu tenho um propósito, então de maneira nenhuma eu vou fazer isso enquanto os meus amigos estão lá no campo de batalha correndo risco de vida. Eu não posso. O soldado com a mentalidade de rei e um rei que perdeu a sua identidade. É isso que está acontecendo aqui. Davi, não satisfeito, olha o que ele fez: embebedou o homem, irmãos. Davi foi lá e fez Urias ficar bêbado, mas mesmo assim, ele não foi para casa. E aí Davi só se vê desesperado, porque o plano dele não está dando certo. O que ele pensa? Ele vai ao extremo. Diga comigo: Davi vai ao extremo agora. Aí ele manda uma carta para Joabe, mandando colocar o Urias na frente da batalha. Fala: Joabe, passa lá um WhatsApp para ele, Joabe, irmão, bota esse cara aí na frente da batalha. Eu quero ele como primeiro, lá na frente. Porque queria que ele morresse, irmãos. Você tem noção do que está acontecendo com Davi? Aquele que foi chamado segundo o coração de Deus, aquele que foi ungido como rei, para governar, para ser alguém íntimo do Senhor, para ser amigo de Deus. Ele estava aqui planejando a morte desse cara só porque pegou a mulher dele. Olha, homens, não que isso seja pouco, né? Isso é muito. Mas estou falando assim, ele fez isso tudo para encobrir um erro dele. Homicídio qualificado e adultério, pelo menos aqui. Foi um crime duplo, se é que eu posso chamar desse sentido. E Davi achou que tinha resolvido. Vou botar ele lá na frente da batalha, vou botar ele lá como primeiro, ele vai morrer e está tudo certo, ninguém vai saber de nada. E aí, olha o que acontece, aqui eu já vou caminhando para o final. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 12, o verso 1. Eu quero que você leia comigo rapidamente. 2 Samuel, capítulo 12, verso 1. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade. Um era rico e o outro era pobre. Olha o versículo 2. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois. Verso 3. Mas o pobre nada tinha, a não ser uma cadeirinha que havia comprado. Uma cordeirinha que havia comprado. Vai sentar na cadeira. Mas o pobre nada tinha, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Olha o verso seguinte. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e preparou para o viajante. Irmãos, o que aconteceu aqui, resumindo essa história? O rico, ele pegou a única coisa que o pobre tinha. E aí, Davi ficou irritadíssimo com isso. Sabe o que Davi disse? Tem aí o próximo versículo, só para eu ver. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece o quê? A morte.
o rei Davi tinha falado: olha, esse homem rico que pegou a única coisa, o bem que era importante para aquele pobre, ele merece a morte. Davi aqui sentenciou e falou: esse homem é digno de morte. Natã olha para ele, olha o próximo versículo. Natã vai olhar para ele e deverá pagar 4 vezes mais o preço. Próximo versículo, 7. Natã vira para ele e fala assim: você é esse homem. Natã disse a Davi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Tem noção do que é isso? Natã virou para Davi e falou: esse homem que você está sentenciando e falou que ele merece a morte, ele é você pelo que você fez. Irmão, não tem profecia mais direta do que essa. Foi aquele tapa sem mão em Davi. E agora eu quero que você leia comigo e preste atenção no que Deus está falando conosco, a igreja aqui, eu já vou finalizar. 2 Samuel, capítulo 12, o verso 7, diz assim: você é esse homem, Natã. Assim o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. O próximo versículo. Olha o que ele continua dizendo: dei a você a casa, as mulheres do seu senhor, dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, era só você pedir, eu lhe teria dado mais ainda. Olha o que Deus já fez por Davi, e mesmo assim não foi suficiente. Deus estava falando com ele: eu te dei o povo, eu te dei pessoas que estão honrando o teu propósito, o teu chamado, o teu ministério. Eu te dei bens materiais, eu te fiz próspero. E ainda assim é pouco para você, era só você falar. Fala comigo, Davi, que eu teria te dado mais. Porque para Deus não importa. Importava era a amizade que ele tinha com Davi. E aqui ele está falando assim: olha, esse não é o Davi que eu chamei. E aqui Davi estava tão decepcionado, irmãos, que aí ele faz aquela oração e escreve lá o Salmo 51, em que ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Ele fala: não retire de mim a tua presença. Irmão, sabe qual a diferença entre Saul e Davi? Saul, ele queria coroa, ele queria o mérito, ele queria o trono, ele queria ser nobre, ele queria ter o reconhecimento das pessoas, ele estava assim preocupado com as riquezas. Davi não. Davi só se preocupava com a presença. O que Davi queria era ser amigo de Deus, era ser próximo do Pai. O que Davi queria era cumprir um propósito, e ele se perdeu aqui no meio disso tudo. E ainda assim foi chamado aquele que era segundo o coração de Deus. E aqui eu encerro. Nós estamos falando sobre cumprir propósito aqui essa manhã. Eu não sei se você entendeu o cerne dessa mensagem, mas eu não sei se porventura você se perdeu em algum lugar, ou se talvez você acha que está bem, mas no fundo você não está. Eu não sei qual é o propósito para a tua vida. A gente às vezes demora para descobrir o nosso, que dirá saber o propósito do outro. Algo que me ajudou foi a leitura do livro do Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito. Se você não leu ainda, você deve ler. Vai te ajudar muito na sua caminhada e entender qual é o propósito da tua vida. Mas eu entendi que eu fui chamado pelo Senhor primeiramente para estar com Ele, primeiramente para adorar, primeiramente para ser amigo dele, depois as outras coisas. E eu creio que o Senhor quer levantar um povo forte aqui nesse lugar, que entende para o que foi chamado, entende que precisa cumprir um propósito. Queria te convidar a se colocar de pé no seu lugar. A Bíblia vai dizer que um coração contrito e quebrantado, o Senhor ele não despreza. Ah, mas Davi matou, mas Davi adulterou, Davi cometeu atrocidades, crimes, que hoje no nosso ordenamento jurídico são considerados crimes. Sim, mas ainda assim foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele se arrependeu, porque ele falou: Senhor, eu creio que o Senhor me chamou para estar contigo, eu creio que eu fui chamado para viver e cumprir um propósito, independente de qualquer coisa. Eu creio que o Senhor te chamou para cumprir um propósito, amém? Não importa para mim aonde talvez você tenha se perdido, não importa para mim se você está confuso, se você talvez esteja pensando que Deus não te chamou, importa é que Deus está aqui essa manhã para te lembrar e usar a boca desse pastor para te dizer: eu te chamei para cumprir um propósito.
Então não se perca nele. Não fica assim como Davi, usando de subterfúgios e de coisas para fugir do teu propósito, porque não adianta. Aquele que te chamou te capacita para viver e cumprir o propósito dele. Se ele te chamou para pregar, prega. Se ele te chamou para profetizar, profetiza. Se ele te chamou para orar pelas pessoas, ora. Se ele te chamou para evangelizar, evangeliza. Mas não deixa de cumprir o que ele te chamou para fazer. Quero convidar você aqui à frente que entende, pastor, eu quero sim ir no altar, e não é com uma forma de exposição, não. Eu quero fazer uma oração aqui de revestimento, para que o Senhor continue te revestindo, para você receber força para cumprir o propósito. Eu sei que tem pessoas que chegaram aqui, que estão assim: pastor, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu não consigo viver o propósito e cumprir o propósito, porque eu não tenho força mais. Não significa que você tenha se perdido necessariamente, mas às vezes você está cansado e ferido no propósito. O Senhor quer te renovar e te fortalecer hoje, porque o Senhor te chamou, te designou, te gerou no ventre da sua mãe. Não foi simplesmente para você viver e passar a vida e você não viveu o propósito. A vida acabou, irmãos, e a vida passa tão rápido. Os anos estão se passando. E qual o propósito da tua vida? Você tem cumprido. O propósito que Deus te chamou para viver, você tem experimentado, você tem vivido. Eu quero orar por você, para que o Senhor te capacite ainda mais. Pastor, eu já estou vivendo o propósito, mas eu quero ir, porque eu quero orar. Eu quero que seja derramado sobre a minha vida uma unção de revestimento, para que eu vá ainda mais além no meu propósito. Às vezes você caiu, se feriu. Às vezes você olha para a sua realidade hoje e fala: meu Deus, eu não sei como eu vou cumprir esse propósito. Mas eu quero te dizer, aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completá-la até o fim. Porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele te chamou, se ele te ungiu, se ele te escolheu, ele vai cumprir. Porque quando Deus escolhe alguém, ele mesmo quem faz, irmãos. Não depende do nosso agir, não depende somente do nosso fazer. Ele faz através de nós. Mas você precisa se dispor e dizer: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, eis aqui a minha vida, usa conforme o Senhor quer. Eu quero cumprir o teu propósito. Olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual. Pai, eu oro pelos teus filhos nessa hora. Eu oro, Pai, nessa manhã, para que o Senhor, Deus, coloque em nós um espírito reto, inabalável, assim como o Senhor ungiu e consagrou o teu servo Davi. Deus, que no momento de maior dificuldade, Pai, passou coisas pela sua cabeça, passou, Deus, sentimentos e pensamentos e atitudes que não pertenciam a um rei, pensamentos e atitudes que não pertenciam a um servo do Senhor, alguém escolhido por Deus. Pai, eu quero nessa hora orar pelas mentes que estão aqui. Deus, que tudo começa, Pai, no campo de batalha da nossa mente. Pai, nós entendemos isso, e agora eu declaro sobre a vida dos teus filhos que seja bloqueada toda ação contrária do inimigo na mente. Pai, que no nome de Jesus, que eles entendam, Senhor, que foram chamados por Ti para cumprir e viver o Teu propósito. Pai, que eles são amados e amadas, que eles foram gerados no Teu coração primeiro para cumprir o Teu propósito aqui na terra. Pai, eu profetizo que vai haver, Senhor, um surpreender do céu. Eu profetizo que ainda essa semana os Teus filhos vão se deparar com situações em que o Senhor vai colocar para que eles vivam o Teu propósito. Pai, então, no nome de Jesus, começa a encher agora o coração dos Teus filhos de um amor que é um amor
maior do mundo, de um amor que constrange. Pai, que essas lágrimas não sejam simplesmente lágrimas de emoção, mas que sejam lágrimas derramadas de quebrantamento, porque a tua palavra nos garante que um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Pai, então receba agora o coração dos teus filhos derramados em tua presença. Pai, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajude a cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Nós chegamos até aqui, nós estamos aqui, Pai, e nós não vamos parar aqui, nós vamos prosseguir e cumprir o teu propósito, o teu chamado até o fim. Então usa a nossa vida, usa a nossa história, ó Deus, que nós possamos ser como um farol, Pai, que vai guiar, ó Deus, o povo pelo caminho da luz. Pai, ó Deus, que possamos ser aquele e aquela que vão estabelecer pontes para que o cansado, para que o que está perdido se encontre com o Senhor, encontre refrigério em Ti. Pai, no nome de Jesus, que toda uma geração que precisa daquilo que nós temos seja alimentada pelo Teu poder através de nós. Pai, que nós sejamos boca do Senhor. Pai, que nós sejamos a Bíblia viva que os filhos e filhas vão ler. Que nós possamos, ó Deus, ir ao Teu nome, ir em Teu nome e fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo a Tua presença, assim como o Senhor foi com o Teu servo Davi. Eu profetizo corações quebrantados, porque onde tiver um coração quebrantado, vai haver mover do Espírito Santo, vai haver alegria, vai haver transformação, vai haver salvação. Pai, no nome de Jesus, levanta homens e mulheres segundo o Teu coração aqui neste lugar, para que, ó Deus, eles vão e dê frutos, Pai, em Teu nome. Deus, em nome de Jesus, que eles possam testemunhar: ah, eu estava perdido no propósito, sim, mas eu fui encontrado por esta graça, e eu não vou me calar, eu vou falar dele, eu vou falar do amor dele, porque eu entendo que eu não nasci por obra do acaso, eu entendo que eu nasci para cumprir um propósito. Pai, no nome de Jesus, reveste os Teus filhos nessa manhã de autoridade, de poder, para cumprir o Teu propósito, o Teu chamado, o Teu ministério, ainda que na dor, ainda que triste, ainda, Pai, que talvez prostrado, eu declaro: o Senhor te levantará, o Senhor te levanta nesse tempo para cumprir algo. Então recebe unção, recebe poder essa manhã, em nome de Jesus. Levanta suas mãos assim, ó, como forma de receber, e declare isso comigo: Pai, eu recebo hoje a virtude que vem do céu. Eu recebo hoje esta unção para ir além e falar em Teu nome, e profetizar em Teu nome, e cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eis-me aqui, Senhor, me ajuda, me fortalece e me enche da Tua presença. Isso é o que eu mais quero, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí no seu lugar? Glória ao